Cogito ergo sum. Essa talvez seja uma das frases mais famosas, né, da história da filosofia, e quase todo mundo que já ouviu a frase sabe que ela pertence a um sujeitinho chamado René Descartes, um dos mais geniais filósofos da modernidade. Na verdade, o homem que funda o que nós chamamos de pensamento moderno. E ao fundar este pensamento moderno, ele funda também uma corrente filosófica, uma tradição filosófica muito famosa deste período, né, que é o racionalismo, que ao lado do empirismo seja talvez as duas correntes mais profícuas da modernidade, que mais guerrearam entre si sobre o tema do conhecimento, da epistemologia. Mas o que diabos significa essa frase, né? Cogito ergo sum, ou penso, logo existo. Por que Descartes funda o pensamento moderno? Por que não é outro filósofo? Por que não aconteceu em outro momento? E o que é o racionalismo? Esses são os temas que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui, como vocês sabem, é o Não Precisa Copiar. Descartes nasce ali em 1596 e morre em 1650. Esse foi o período ali, né, pós-Renascimento. E isso não quer dizer que o pensamento desse período nega os conhecimentos, os debates, os temas vindos ali da Idade Média e vindos também, obviamente, do Renascimento. Mas ele inaugura uma nova fase, um novo paradigma científico e filosófico que acaba por debater esses temas de uma maneira totalmente nova. E aí, nesse sentido, a gente pode dizer que os temas, né, que o Descartes vai debater, que o racionalismo vai debater, são os mesmos temas que a gente já via no período antigo, que a gente já via no período medieval, né, na Idade Média. Mas agora a base filosófica, os fundamentos filosóficos, o tipo de linguagem filosófica vai ganhar um contorno um pouco diferente. E os temas, em geral, vão girar em torno da questão epistemológica. Então a gente pode dizer que esse período moderno ele vai ser muito marcado por uma presença do debate epistemológico maior do que no período medieval e do que no período antigo. E se vocês não sabem, né, o que é epistemologia, o que são questões epistemológicas, estou falando isso aqui e não explicamos, né, o que seria isso, o que são as questões epistemológicas. Qual o critério da verdade? Como obtemos o conhecimento? Quais os limites desse conhecimento? Qual é o método para adquirir conhecimento? Todas essas perguntas que eu acabei de apresentar, elas são perguntas do âmbito epistemológico. Então, quando nós debatemos essas perguntas na filosofia, nós estamos falando de uma parte, de um dos temas da filosofia, que é a epistemologia, ou como antigamente ela era conhecida, né, a teoria do conhecimento. Mas por que, né, que a epistemologia ganha essa relevância nesse período? Simplesmente porque ali no decorrer do século XVII, as ciências naturais elas ganham grande força. Então elas começam a construir conhecimento de maneira muito segura, de maneira muito abundante. Então a gente começa a avançar nos conhecimentos da física, a matemática sobe a um novo patamar, a busca por explicação das ciências naturais se torna um dos focos principais, né, desse período, tanto do Renascimento como a primeira modernidade. E aí é nesse contexto, né, que as duas correntes filosóficas sobre epistemologia vão começar a disputar qual seria aquela que seria o principal paradigma para explicar o conhecimento humano, a forma como a gente adquire conhecimento e produz o conhecimento. Essas duas teses é o racionalismo e o empirismo. E a briga vai ser quem explica melhor a forma de conhecer do ser humano. Na primeira delas, que é o racionalismo, o que nós temos? Temos a razão como fonte do conhecimento, e não os sentidos, como será a defesa do empirismo. A tese aqui é que a razão ela seria não só uma fonte segura para o conhecimento, como para chamar um conhecimento de científico, ele deveria gozar de um tipo de certeza absoluta, de uma precisão lógica, de uma precisão tal como a matemática nos apresenta. E esse tipo de conhecimento advindo da razão teria a capacidade de validade universal, quer dizer, independente do tempo histórico, da cultura, da religião. É um tipo de conhecimento que é verdadeiro para todo ser racional. Então aqui que está a grande potência desse tipo de conhecimento. Então o racionalismo ele defende que a razão é a fonte do conhecimento e o método de partir dos conhecimentos da razão e ir derivando desses conhecimentos outros conhecimentos é o método mais seguro, mais universal e aqui vai estar a grande potência desse tipo de conhecimento pautado pelo racionalismo. Então, quando Descartes olha para o paradigma da filosofia, ele percebe o seguinte: a filosofia ela está ainda batendo cabeça, porque falta a ela método científico. Então, se a gente conseguir trazer para a filosofia o método das ciências, se ela tiver um método bem definido, um método que vai garantir que esse conhecimento produzido vai ser um conhecimento seguro, claro, distinto,
então agora sim a filosofia vai subir de patamar e vai poder ser colocada ao lado das outras ciências, como a matemática e a física. Mas como eu disse no outro vídeo, para você entender bem um período, um filósofo, você precisa entender o seu contexto e contra quem ele está escrevendo. E no caso aqui do racionalista René Descartes, ele está escrevendo contra os céticos. Então, o que que é o movimento cético, que era um movimento muito forte naquele período? O que que ele defendia? Ele apontava que a razão ela é frágil. A razão nada mais é do que uma calculadora que consegue fazer ali algumas continhas, mas no geral ela não tem precisão nenhuma. Ela é um conjunto de ferramentas muito precárias que nós não podemos colocar muita fé no conhecimento que é adquirido através deles. Sequer a gente pode chamar esse conhecimento de verdadeiro num sentido forte. Então é exatamente nesse contexto que o Descartes vai levantar o tema, né, do penso logo existo, do famoso penso logo existo, para tentar resolver esse problema do ceticismo e da impossibilidade da gente afirmar uma verdade clara e distinta com toda certeza absoluta que as ciências matemáticas e físicas traziam naquele período. Então nós tínhamos o problema do ceticismo de um lado, uma falta de fé, né, a capacidade da razão de entregar um conhecimento verdadeiro, e por outro lado, muito do que era produzido e chamado de conhecimento ainda ecoava resquícios, né, da Idade Média, das superstições, das crenças, da falta de fundamentação de alguns conhecimentos. Então, quer dizer, o Descartes tinha que, ao mesmo tempo, enfrentar o ceticismo, né, a descrença na capacidade da razão, e enfrentar o uso indevido da razão pelos dogmáticos, pelos movimentos que não fundamentavam bem suas teses, apenas as reproduzia como se fossem dogmas. Então é exatamente contra esses dois movimentos que o Descartes funda o que nós chamamos hoje de racionalismo, e com isso funda também a filosofia moderna, que é uma filosofia que vai tentar se destacar tanto desse dogmatismo do medieval, quanto do ceticismo medieval. Então aqui a gente já consegue ver alguma das marcas desse movimento do racionalismo. Quer dizer, por um lado, ele quer defender o time da razão, né, a capacidade da razão de produzir um conhecimento preciso, seguro, criterioso, e ao mesmo tempo fundamentar esse conhecimento para ele não cair em algum tipo de dogmatismo tolo, né, baseado em superstições, em valores ou em coisas do gênero. Se você está gostando do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever. Já percebi que você já viu vários vídeos nossos e esquece de se inscrever. Se inscreva, curta este vídeo, comenta pra gente se você está gostando ou não, quais os problemas, quais são as coisas que vocês gostaram e aprenderam no nosso vídeo. E compartilhe para alguém que você acha que vai gostar também. Dogmáticas, que não fundamentam suas premissas, suas teses, e dos céticos, né, que nem sequer acreditam na capacidade de produzir o conhecimento e estão ali roendo a corda da razão, tentando estimular a descrença na capacidade do ser humano de encontrar a verdade. E é nesse contexto que ele vai usar a famosa dúvida hiperbólica. Então, quando a gente fala de racionalismo, principalmente quando a gente fala de René Descartes, a dúvida hiperbólica vai ser um dos conceitos que vai ser muito importante que vocês precisam compreender. A dúvida hiperbólica nada mais é, como o próprio nome diz, né, de uma dúvida exagerada, uma dúvida elevada à última potência. Então, se os céticos estão querendo duvidar do conhecimento, o ponto de partida do Descartes é: vamos aceitar a premissa dos céticos. Vamos duvidar de tudo e vamos ver se eu encontro algum conhecimento que se possa dizer verdadeiro, indubitável, inquestionável. Caso eu encontre esse conhecimento, eu vou refutar os céticos e daí eu parto para produzir uma filosofia bem fundamentada e para refundar com isso a filosofia e sua metodologia. Mas no caso específico do Descartes, ele vai fazer isso lá nas meditações metafísicas, e logo na primeira meditação ele vai usar essa dúvida hiperbólica para duvidar de três coisas: dos sentidos, né, dos nossos cinco sentidos, a capacidade que a gente tem de receber dados da experiência e que esses dados são fidedignos, são verdadeiros ou não. É a primeira coisa que ele vai discutir. Depois ele vai questionar a nossa consciência, quer dizer, vocês acham que vocês estão acordados agora? Será? Não, não é possível que vocês estejam sonhando, dormindo e vão acordar daqui a 2 minutos? Então ele vai questionar a capacidade da nossa consciência, da gente saber se a gente está em estado de vigília ou não, e ele vai questionar até mesmo a matemática. Será que 2 mais 2 são mesmo 4? E aí ele acredita, fazendo isso, se ele conseguir chegar a uma verdade indubitável, depois de criticar tudo isso, ele acha que ele pode resolver o problema dos céticos. Então o objetivo é testar, né, se algo resiste ao ataque cético. Ou se os céticos realmente venceram, e aí fim de vídeo,
fim, não existe mais filosofia que se queira provar a verdade ou que tenha um método para encontrar conhecimentos sólidos. Já era. Mas, por outro lado, se acontecer de algo sobreviver, né, se nós encontrarmos uma verdade indubitável, uma verdade que nós chamamos de autoevidente, isso quer dizer que qualquer ser humano racional vai perceber que ela é verdade. Se a gente conseguir bases seguras para o conhecimento, então Descartes está certo e a gente pode fundar a filosofia enquanto uma ciência e colocar de pé aí um novo paradigma para entender o conhecimento humano e o ser humano. Então, a gente consegue ver aqui que Descartes não está para brincadeira, não. Ele levou os céticos a sério. Ele poderia só ter ignorado os céticos, mas não foi o que ele fez. Ele levou eles a sério. Quer duvidar? Então vamos duvidar, mas vamos duvidar de tudo. Mas aí vocês vão me acompanhar. Se eu duvidar de tudo e achar algo que permanece de pé, a gente destrói a ideia de que o ceticismo ele é verdadeiro e que a dúvida radical venceu. E aí a gente estabelece as bases do conhecimento. Caso vocês tenham ficado curiosos sobre isso, é só ler lá a primeira meditação do livro Meditações do Descartes. A primeira meditação é exatamente isso que eu estou apresentando aqui. Então eu vou emular um pouquinho o que acontece lá no livro, só para vocês tentarem entender a argumentação do Descartes. O Descartes vai fazer o seguinte: vamos então questionar, né, os sentidos. Os sentidos, eles nos enganam, me parece. Por que eles nos enganam? Vamos pegar um dos sentidos para tentar exemplificar isso. A visão. Não tem muitas das vezes que a visão nos engana? Seja por distância, seja por penumbra, seja por ilusão de ótica, o fato é que os dados que nos chegam pelo sentido visão, muitas das vezes ele é distorcido, ele é inadequado, ele não revela para mim a verdade. Então eu sempre uso um exemplo com os meus alunos, que é o seguinte: se você pegar uma moeda, tanto faz, sei lá, de R$ 1, e colocar na frente do sol e vir aproximando ela do seu olho, você pega a moeda e vai aproximando ela do seu olho, você percebe que em algum momento essa moeda ela vai tapar o sol, como se ela e o sol fossem do mesmo tamanho. O que nós sabemos que não é verdade. Mas é isso que os seus sentidos estão te apresentando. A visão te apresenta uma distorção de distância. Quem corrige isso é a racionalidade humana. Então a razão sabe que quanto mais distante o objeto, mais aos olhos ele parece menor, mesmo não sendo menor. Então, isso, para Descartes, é uma prova que os sentidos eles são enganosos. Então, se os sentidos são enganosos, eu não posso aceitar ele como base do conhecimento. É daí que vai vir a principal briga com os empiristas, né? Dessa premissa de que os sentidos, como origem do conhecimento, eles são enganosos. Então, jogamos fora os sentidos como base do conhecimento, temos que procurar outras bases. Sei lá, será que a consciência, né, esse estado nosso de estar consciente, estar aqui agora vendo esse vídeo, está em estado de, nós chamamos de vigília, né, que é o estado de acordado, uma consciência desperta e aí experimentando coisas do mundo. Será que isso é um conhecimento verdadeiro? Será que a gente pode confiar nisso? E o Descartes vai defender o seguinte: como que vocês têm certeza que vocês não estão nesse exato momento dormindo? Vocês foram dormir, estão sonhando que estão assistindo esse episódio do Não Precisa Copiar. Na verdade, daqui a 2 minutos vocês vão acordar e vão falar: que doideira, eu achei que eu estava acordado assistindo um episódio do Não Precisa Copiar. Então, você percebe que essa dúvida ela é razoável. Então, assim, você falar que você tem certeza absoluta, indubitável, segura de que você não está dormindo agora, não é possível, porque muitas vezes você está sonhando, você está lá vivendo seu sonho e você não sabe que você está sonhando. E quando você acorda, você percebe que você está sonhando. Então, Descartes levanta essa dúvida quanto ao estado de vigília, quanto à consciência, para mostrar que a consciência não é exatamente algo seguro para a gente acreditar e ter como fonte do conhecimento. Então vejam vocês, nem a consciência, nem os sentidos vão poder ser fonte segura do conhecimento. Então o que sobra? Descartes, será que os céticos venceram? Descartes vai falar: não, calma, nós ainda temos a matemática. Essa sim, ela não pode ser vencida, porque ela é um conhecimento indubitável, não é não? A gente pode levantar dúvidas sobre a matemática ou ela está livre de qualquer dúvida. 2 mais 2 sempre serão 4. Ou é possível algo diferente? E aí ele vai defender o seguinte: e se em vez de um Deus bondoso, Deus do cristianismo, nós tivermos um gênio maligno que nos engana toda vez que a gente faz uma operação matemática? Descartes não está dizendo que isso é provável. Ele está dizendo que a mente humana consegue pensar nessa possibilidade. E se a mente humana consegue criar uma dúvida quanto a isso, essa também não pode ser um conhecimento seguro. Então a matemática também foi colocada em suspensão justamente pela capacidade da razão humana de questionar a matemática, de colocar um elemento de dúvida sobre ela. Você lembra lá que o Descartes está procurando uma base sólida, indubitável. Indubitável é sem a menor chance de dúvida.
E a matemática tem chance de dúvida, porque a gente consegue imaginar um deus, um gênio maligno, que pode ir ali e me enganar toda vez que eu faço uma operação matemática. Eu acho que 2 mais 2 são 4, mas na verdade são 5. Mas aí, após pôr essas três coisas em dúvida, né, os sentidos, a consciência e a matemática, surge então a primeira verdade. Qual é a primeira verdade? Penso, logo existo. Vocês devem estar pensando, que loucura é essa? Como que ele chega numa parada dessa, tendo em vista que ele me apresentou que é terra arrasada, não sobrou nada, tudo foi criticado. Mas vocês vão entender com muita clareza isso, é muito simples e até bobo da gente perceber. O ato da gente duvidar de tudo e o ato da gente ser enganado, por exemplo, pelos sentidos, por exemplo, pela consciência ou pelo gênio maligno na matemática, eu preciso primeiro existir. Então não há dúvida ou engano se eu não existo. E aí que se ilumina na cabeça de Descartes o seguinte: então esse é o primeiro conhecimento claro, distinto, verdadeiro, indubitável, seguro. Se eu estou aqui questionando, se eu estou aqui sendo enganado, seja pelo gênio maligno, pelos sentidos, eu preciso primeiro existir. Na medida que eu sou essa substância que pensa, eu tenho a certeza absoluta que eu existo. Não faria o menor sentido a frase eu não existo, porque para fazer essa afirmação eu primeiro preciso existir. E pensem o seguinte: se a frase eu não existo é verdadeira, ela não poderia nem ser dita. E se a frase eu não existo é falsa, significa então que eu existo. Então é uma frase autocontraditória. Falar eu não existo, você prova no final das contas o contrário de que você existe. Qualquer tentativa de defesa do contrário te coloca em absoluta contradição. Então é só vocês pensarem um pouco sobre isso que vocês vão perceber. Então estamos aqui, né, detonando os próprios dos céticos. Porque eles acharam que nenhum conhecimento era possível, mas uma verdade, uma certeza absoluta passou a surgir aqui, né, que é justamente o penso, logo existo, essa substância pensante que é o ser humano, afirma a própria existência dela. E a partir desta base nova, a gente vai poder reconstruir a filosofia e o que veio a ser chamado depois de o racionalismo será a corrente que fará isso. Um elemento muito importante aqui também, em especial em Descartes, é que essa primeira ideia que é clara e distinta, ela é também inata, né? Na filosofia, a concepção de inatismo, né, são ideias e conhecimentos que são prévios à experiência. Então, parece que a gente já nasceu com essas ideias, elas são anteriores à experiência, e por isso que justamente a razão que é a fonte do conhecimento e não a experiência, porque essas ideias, digamos assim, seminais, primeiras ideias que vão ser o fundamento ali, a base de todo conhecimento, elas já se encontram na razão. Você só precisa fazer essa operação que nós fizemos aqui agora para chegar até elas e tê-las com clareza na sua mente. Então aqui a gente tem uma das características mais marcantes do racionalismo. O racionalismo trabalha com o estudo e a análise da razão. Ele encontra nela certos conhecimentos, certas ideias que nós chamamos de inata, certas estruturas também, que são a base do conhecimento. E aí, a partir dessa primeira ideia, dessa primeira verdade, o racionalista, tal como um matemático vai ali derivando de uma operação matemática para chegar no resultado, ele também vai derivar, a partir da primeira verdade, outras verdades. Então é isso que na meditação metafísica o Descartes vai fazer. A partir da primeira verdade, penso, logo existo, ele vai encontrar mais duas ideias inatas. Isso não é o foco do nosso vídeo, o foco é só apresentar para vocês os elementos centrais e essenciais do racionalismo. Mas talvez seja importante apresentar a segunda ideia clara e distinta, né? A segunda ideia inata que o Descartes vai apresentar, que é a ideia de perfeição. Então nós temos a clareza, né, dessa ideia na nossa mente. Se eu falo para você que algo é perfeito ou que algo é imperfeito, vocês entendem perfeitamente o que eu quero dizer sobre isso. Mas, de fato, se eu peço a vocês para vocês me indicarem a origem da perfeição, vocês vão ter dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque tudo que existe no mundo sensível, no mundo empírico, no mundo que a gente captura com os sentidos, não é perfeito. Ele é perfeito só em graus de perfeição. É mais ou menos perfeito, mas a perfeição em si mesma parece algo muito distante, muito longe do que a experiência nos apresenta. E aí, para o Descartes, da onde que veio a ideia de perfeição? Justamente a ideia de perfeição veio do ser, que é o ser perfeito, que é Deus. É como se Deus tivesse deixado, né, tal como um artista, uma assinatura na sua obra, que somos nós, para a gente conseguir depois, perseguindo essa assinatura, perseguindo assim essa ideia de perfeição, retornar, né, chegar a ele, chegar ao Criador, pensar no Criador e ir em direção a ele. Não importa muito se vocês acreditam em Deus, se vocês acham essa argumentação do Descartes
boa ou não, o fato é que eu quero que vocês percebam que, novamente, um novo conhecimento foi revelado pela razão, um conhecimento que foi independente dos sentidos, que foi a partir de um conceito. Qual conceito? O conceito de perfeição, que não é um conceito que vem diretamente da experiência. E aí, como eu falei, né, esse é um traço importante do racionalismo, que é usar a partir dessas ideias claras e distintas, dessas verdades autoevidentes, você ir derivando, né, deduzindo outras verdades. Outro ponto essencial é esse método, né, o método dedutivo. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo, porque a gente tem já um vídeo específico, né, sobre o método dedutivo, que é o vídeo chamado Dedução. Vocês podem ir lá olhar na playlist chamado Dicionário. Se você chegou até aqui, você sabe dedutivamente que o seu próximo passo é qual? Nos apoiar, né? Ter acesso às doutrinas secretas do Não Precisa Copiar, que o Pedro Cortá está produzindo loucamente, né? Conteúdo específico, né, para membros, conteúdo VIP, que você terá acesso ao se tornar membro do Não Precisa Copiar. Você também vai ser adicionado no nosso grupo secreto lá do Telegram, onde você vai poder brigar com o Pedro Cortá e brigar comigo ali no tete a tete diretamente. E vamos falar a verdade, né? Para virar membro, 399, né? Não paga nem o expresso que eu tenho que tomar antes de entrar na sala de aula. Lembra que eu falei lá no início, né, que o Descartes ele inaugura a filosofia moderna? Então, isso pode ser explicado por muitos caminhos, né, de muitos modos diferentes. O mais comum é traçar uma certa diferença entre a Idade Média e o período moderno, em especial no tema da figura de Deus, do conceito de Deus, que é a segunda ideia clara e distinta do Descartes. Durante ali toda a Idade Média, né, Deus foi o ponto de partida da reflexão filosófica. Não importa se você ia falar de epistemologia, de ética, de política, você partia de Deus. Deus era o ponto de partida para explicar a natureza, para explicar o ser humano, para explicar qualquer outra coisa. E vejam que Descartes não abandonou o conceito de Deus, tanto é que ele tem uma importância muito grande na sua filosofia e ele aparece como a segunda ideia clara e distinta. Mas isso é uma mudança já muito importante, porque o conceito de Deus mudou de lugar. Ele não é mais o ponto de partida do conhecimento humano, da reflexão sobre o ser humano. O ponto de partida agora é o próprio ser humano. Então, a subjetividade humana, o ser humano, essa substância pensante do ser humano, se torna o protagonista do fazer filosófico. Então, aqui nós temos uma virada, né? Se o ser humano antes era pensado só em relação a Deus, em relação à criação, em relação ao Criador, agora o ser humano é pensado primeiro ele mesmo, para depois estabelecer essas conexões. E isso daqui, que na Idade Média provavelmente seria entendido como uma heresia, né? A primeira verdade, ser eu penso, logo existo, em vez de ser o próprio Deus, e Deus só vir depois, ela justamente funda a modernidade, a primazia do indivíduo, da subjetividade frente ao Deus. É a subjetividade que eu preciso entender para produzir conhecimento sobre a moralidade, sobre a política e também para conhecer Deus. O centro gravitacional da filosofia foi totalmente modificado. E isso vai ter consequências profundas na modernidade inteira. Então, a subjetividade vai ser um tema que vai percorrer de Descartes até Hegel. É claro que depois também vai continuar no período contemporâneo, mas assim, é um atravessador fatal do período moderno, o tema da subjetividade. E aí é por isso que você vai encontrar um tema da subjetividade nos racionalistas, nos empiristas, nos criticistas e nos idealistas. Então é nesse sentido que eu estou te falando que na modernidade inteira o tema da subjetividade será, digamos assim, o elemento mais fundante, né? O eu, o indivíduo, a subjetividade vão ser o ponto de partida das reflexões. Então, para finalizar o nosso vídeo bonito, o que vocês precisam lembrar quando a gente falar de racionalismo? Então, primeiro, o racionalismo está inserido num momento histórico de grandes rupturas, mas também de grandes continuidades. Então, ruptura seria justamente com a Idade Média, com essa ideia do primazia de Deus, né, na frente do sujeito, na frente da subjetividade humana, e primazia também de um tipo de filosofia que não se fundamenta tal como a epistemologia moderna vai se fundamentar. Então, um tipo de filosofia que vai ser marcadamente dogmática. Mas ela não é só ruptura com o período medieval, ela é também continuidade. Deus não deixa de ter relevância, ele apenas é abordado de uma maneira diferente. Então há essa continuidade porque a gente continua mergulhando em si mesmo, tal como o medievo fazia, só que agora esse mergulho em si mesmo é um mergulho com um método científico, é um mergulho com um olhar epistemológico e não mais um olhar metafísico, teológico, religioso. 2.
O racionalismo ele é uma corrente de pensamento muito diversa. A gente não explorou aqui, não daria tempo, as nuances e contradições dos racionalistas em geral. Então, por exemplo, a gente não falou sobre a briga sobre se existem uma ou duas substâncias, se é o monismo que explica a realidade ou o dualismo, que é um tema, né, que vai ser dividir ali os racionalistas, por exemplo, Descartes e Spinoza, cada um ficará num plano, né, Descartes com os dualistas e Spinoza com os monistas. Mas ainda que exista essa separação, os dois concordam com uma coisa, que é a razão, né? A razão é a fonte do conhecimento, seja um conhecimento dualista da realidade, seja um conhecimento monista da realidade. A certeza da capacidade do ser humano de produzir conhecimento verdadeiro e seguro é o que unifica Descartes, Spinoza e todos os outros racionalistas. E junto a isso a necessidade, né, de você se debruçar e estudar a subjetividade humana, compreender quais são as ferramentas da subjetividade humana, as ferramentas mentais da subjetividade humana, racionais da subjetividade humana, e a nossa disposição para conhecer o mundo e a nós mesmos. Eu só vou entender isso se eu me debruçar sobre essa subjetividade e entender como que ela opera. E três, para a gente entender o racionalismo, a gente precisa compreender que ele é uma filosofia que busca refundar a filosofia. Quer dizer, colocar a filosofia sobre novas bases, superando os obstáculos que a gente viu anteriormente. Quais obstáculos? O ceticismo, que é a falta de fé na capacidade da razão, e o dogmatismo, que é a ideia de que a gente não precisa fundamentar bem as bases da filosofia, as bases do conhecimento humano. A gente simplesmente pode impor dogmaticamente essas bases. E para fazer isso, a gente precisa se aproximar e se apropriar dos métodos das ciências matemáticas e físicas, que era o que estava bombando naquele período. Então, se elas entregavam conhecimento seguro, se elas ajudavam a conhecer o mundo, se elas ajudavam a produzir ciência naquele período, então a filosofia tinha também que se apoderar desses conhecimentos, se apoderar desse método e fazer, né, refundar a si mesma através desses métodos. Então, com esses três pontos, vocês estão preparados, né, para não cometer erros bobos ao falar do racionalismo. Então você vai ver aí alguém falando que o racionalismo é uma coisa, é só usar a razão. Vai ver que não é só usar a razão. Todas as tradições filosóficas usam a razão. O grande questão aqui não é o uso da razão, é o método que você vai fazer uso dessa razão. É onde você encontra a fonte do conhecimento. É como que você vai usar isso e produzir uma filosofia a partir disso. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Esse daqui, como você sabe, é o Não Precisa Copiar. Eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e até o próximo vídeo.